E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar aí sobre a nova taxa Selic, os próximos movimentos que a gente pode esperar, as consequências nos nossos investimentos, na nossa vida, e também vamos falar desse macro, né? Porque quando a gente entende o macro, a gente consegue antecipar movimentos, consegue se posicionar de maneira mais adequada para surfar os grandes ciclos econômicos, né? Então, eu acredito, né, que o Brasil, pessoal, ele agora não teria motivos para entrar numa recessão. O que tá puxando o Brasil é o externo, é os países lá, por exemplo, Europa, Estados Unidos, China, né, que podem puxar o Brasil. Porque o Brasil, ele saiu de uma crise, de uma recessão ali em 2015, 16, né? A nossa bolsa ali em 2015 era um bom momento de entrar, tava fazendo fundo, né? Então, o Brasil, pessoal, a grande questão é que ele dá sempre os voos de galinha, porque ele pega uma crise brasileira e pega uma crise internacional. Agora era a hora do Brasil tricolando, só que a gente pega o fim do ciclo internacional. Então, eu acredito que o Brasil pode sofrer um respingo, e por isso que isso interfere na nossa taxa de juros, e por isso que eu quero falar um pouco também do que está acontecendo lá fora, lá no exterior, e como isso pode se refletir aí nos mercados, tá bom? Vamos compartilhar a tela, te convido a assistir até o final. Já vai deixando o seu like e bora compartilhar aqui, então, essa primeira informação, né, que a nova taxa Selic aumentou 0,5 pontos percentuais, agora está em 13,75, portanto, então, a taxa Selic. E a inflação aí dos 12 meses oficial está em 11,89, certo? Então, claro, com essa inflação elevada, o Banco Central se vê, né, obrigado a buscar combater, né, a buscar arrefecer essa inflação. E aí está, então, mais um aumento e o Banco Central deixou aí até meio em aberto, né, a possibilidade de novos aumentos justamente por conta do cenário externo e também interno, né, do fiscal. Então, a gente já comentou em vídeos passados que o Banco Central comentava, né, que para proteger o nosso câmbio, né, ele precisa elevar os juros conforme o juro americano sobe, para deixar o nosso cenário atrativo. Então a grande jogada aqui, pessoal, que se pega o dólar, por exemplo, aqui, tá R$ 5,28, né? Então, por R$ 5,28, gente, é um dólar aí elevado, né? Nossa moeda está depreciada, certo? Por isso que lá na nossa carteira antifrágil eu gosto de ter uma parte do patrimônio dolarizado, porque nesses momentos, principalmente de fim de ciclo, o dólar tende a se valorizar e a gente acaba conseguindo, né, ganhar uma graninha, estando, né, exposto em dólar aí, como eu já venho comentando com vocês, certo? Então, pessoal, a grande jogada é que se as taxas lá fora começarem a se elevar, como devem acontecer, isso pressiona a nossa taxa Selic, né? E aí ela precisa se tornar mais atrativa que o juro lá no exterior. Se a inflação também apertar, precisa elevar a taxa Selic, né? Justamente esse aperto monetário que vem acontecendo. E aí, pessoal, o cenário, além de complicado lá fora, nós também temos um cenário complicado aqui dentro. Gente, não levem pra política, tá? Eu tô aqui falando de economia, de fatos e números, certo? Então aqui eu não quero politizar, fulanizar, nada disso. Eu quero que você entenda a ação e reação, certo? Ação e reação. Não é política, eu não tô defendendo nenhum lado, certo? Então aqui, Banco Central teria abertura para reduzir juros se política fiscal fosse mais responsável, diz aqui Gustavo Loyola, certo? Que é o ex-presidente do Banco Central, que está pessimista com o quadro fiscal e acredita que o novo governo não vai conseguir interromper pacote de bondades e enfrentará novas pressões, né? Então é aquela coisa lá que o Milton Friedman falava, não existe nada aí de medida populista, né, de auxílio que seja temporário, né? No governo eles se tornam permanentes. Então, o que o Gustavo Loyola tá falando? Que o cenário fiscal aqui no Brasil, ele tá se apertando. Então, lembra no início do vídeo, na abertura, que eu falei que o Brasil não teria motivos para ter uma recessão? Pois é, o Brasil não tem motivos para ter uma recessão. O Brasil, agora é a hora dele dar o voo dele, certo? Só que se nós instalarmos aqui no nosso local uma crise, além do respingo que a gente vai ter da crise internacional, a gente pode criar um cenário ruim para nós mesmos, né? Então a gente precisa de um controle fiscal. Por que é tão importante o teto de gastos que alguns candidatos aí querem acabar? Porque senão você acaba se endividando muito. E quando você se endivida muito, você tem que pagar o juro dessa dívida, gente. Algumas pessoas, no último vídeo que eu comentei, não entendem isso. Elas não conseguem ligar o tico e o teco, gente. Então, pensa na sua casa. Se você tá gastando mais do que você ganha no seu salário, você começa a se endividar. E quando você se endivida, você tem que pagar o juro. E com essa taxa Selic subindo,
o custo da dívida aumenta. Então, isso não é só Brasil, gente, isso é o mundo todo, né? Então, conforme o juro vai subindo lá fora e os países vão gastando mais, os países vão se endividando, o custo dessa dívida aumenta. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, com uma dívida impagável de 30 trilhões e subindo o juro agora. Então, o custo para essa dívida, o custo para você ter essa dívida, para você carregar essa dívida, agora aumenta. São 2,5% em cima de 30 trilhões, gente. Não é brincadeira, não. Então, essa dívida ela cada vez fica maior, porque você vai precisar se endividar mais para conseguir rolar essa dívida, e aí até que uma hora vai dar alguma treta. E o Brasil, pessoal, aqui em dólares, né? Ele tá com uma dívida de quase 2 trilhões de dólares, certo? Então, é uma dívida muito considerável. E é claro, pessoal, quando o juro aumenta, você tem um custo, né? Justamente por conta dessa dívida. E quanto mais o governo gasta, mais essa dívida vai aumentando, então mais problemas vão gerando. E aí o fiscal, né, o tripé macroeconômico que a gente comenta aqui no canal do fiscal, ele precisa ser respeitado, porque senão você vai ter um problema. Vai depreciar o nosso câmbio, as pessoas vão perder a confiança no Brasil. Se a gente não conseguir mais honrar a dívida, começar a se endividar igual louco, né, você começa a perder a sua credibilidade e aí vira uma bola de neve. Então o que o Banco Central está falando aqui? Se o governo não estivesse gastando tanto, se o governo estivesse cortando gastos, se o governo estivesse sendo mais responsável, né, o Banco Central poderia ser menos duro com esses aumentos da taxa de juros. Só que como existe uma incerteza com esse cada vez mais benefícios, cada vez mais gasto, né, o Estado cada vez ficando maior e mais endividado, mais gordo, né, então é esse cenário que o Gustavo Loyola está falando. E ele acredita aqui que ele vê pouco espaço, então, para a autoridade monetária começar a cortar juros básicos no primeiro semestre do ano que vem, e se a política fiscal fosse responsável, o economista acredita que o Banco Central poderia iniciar um relaxamento da política monetária na primeira metade de 2023. Só que o que ele está falando aqui? Ele está falando que ele acha muito difícil o governo, né, ou o próximo governo, independente de qual for, conseguir interromper esse pacote de bondades, né? E então enfrentará novas pressões, pessoal, por conta da popularidade. Imagina, você dá R$600 para a pessoa ficar em casa. Passou a eleição, você tira. Você agora reduziu o preço da gasolina artificialmente, tá? Porque reduziu imposto. Eu acho lindo reduzir imposto. Eu apoio redução de imposto. Só que da onde que você vai tirar essa perda de arrecadação quando o boom das commodities acabar? Da onde que você vai, daqui a 2, 3 anos, bancar esse combustível? Me parece muito que a Dilma fez de subsidiar energia, etc. E quando ela ganhou a eleição, ela tira tudo isso. E aí volta tudo a explodir de preço, né? Porque não é uma mudança estrutural. O dólar não tá diminuindo. É isso que a gente tem que entender. E eu não tô falando de político, gente. Tô falando de fatos. Então, a gasolina baixou, viva, Tá, baixou por quê? Então não vai mais ter imposto nunca na gasolina? Acabou, gente. A partir de agora, nunca mais vai ter imposto. A gasolina nunca mais vai ter imposto, então ela vai abaixar. Então, gente, é isso que a gente tem que observar. A gasolina só vai abaixar de verdade se o petróleo começar a cair. Senão, gente, essas medidas temporárias aí, elas vão ter um respingo, né? Você vai ter que pagar um preço lá mais pra frente. As pessoas, elas não entendem isso e fazer o quê, né? Bom, enquanto isso aqui, a JP Morgan diz que é hora de voltar para ativos de risco na bolsa, né? Então, olha só, gente, você tá a fim de entrar pra bolsa novamente? Agora, gente, olha só. O JP Morgan diz que é uma boa, né? Vamos entender melhor essa questão aqui, porque às vezes só ler a manchete não diz muita coisa, né? Pro final da matéria a gente vai ter uma resposta, Gabriel. Sim, vamos lá. Dados de mercado da adoção de posição short, em que os investidores apostam na queda dos preços dos ativos, como ações, indicam que Kolanovic pode estar certo ao prever uma recuperação sustentada, pelo menos no curto prazo. Bom. Tá? Os estrategistas do Citigroup, incluindo Chris Montagu, disseram que as posições vendidas na maioria dos mercados estão enfrentando perdas acentuadas após o rally da semana passada. Então as pessoas que estavam short, as pessoas que estavam alavancando, acreditando numa queda no mercado, elas estão tomando na tarraqueta, né? Aumentando então o risco de um aperto a descoberto, quando acontece um rápido aumento no preço de uma ação com a desmontagem forçada de grandes posições. Mas com os dados econômicos ainda muito incertos, os mercados podem permanecer voláteis nos próximos meses. Então o que eles estão dizendo aqui nessa matéria?
Não é que eles estão dizendo que agora a gente vai ter all-time highs e o mercado vai explodir, né? As criptomoedas que caíram 60% desde quando a gente vendeu aí, desde quando a gente vendeu caiu uns 40%, porque eu não vendi no topo, né? Eu comecei a vender a partir dos 52 mil dólares e vendi a maior posição ali nos 46 mil dólares. Mas desde que a gente vendeu, as criptomoedas só caíram, né, pessoal? E aí, então será que agora é hora de entrar? Vai dar all-time high? A gente vai romper topo histórico? Não, não é bem assim como a manchete dá a entender. O que eles estão dizendo é que a gente pode ter um rally temporário de alta, e eu acredito que sim, esses respiros da tendência de baixa são naturais. Eu já comentei aqui nos vídeos que geralmente dentro de uma tendência de baixa você tem respiros. Afinal, o mercado ele cai em ondas. Amanhã ou depois eu quero fazer um vídeo só de análise gráfica aqui para vocês, tá? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, em alguns indicadores importantes, porque aqui a gente está vendo o setor de tecnologia, por exemplo. E olha só esse canal de baixa que vem se formando e na última reunião do Fed, né, você também teve aí uma euforia, né, dos mercados. Eu me lembro assim perfeitamente que eu me questionava muito se a minha análise de ciclo estava certa, né? E a galera começa a zoar, você vê os comentários, a galera começa a me chamar de profeta do apocalipse e tal. E isso aconteceu nesse último pico, né, da ação. Mas perceba que esse pico, ele foi abaixo desse pico aqui. E agora a gente está nessa região aqui de resistência, né? Justamente dessa correção, desse movimento corretivo. Algumas pessoas, pessoal, elas estão falando que agora vai ser alta infinita, que agora é hora de comprar. Você vê agora grandes bancos falando, né, e incentivando os pequenos, né, o varejo a entrar. Será que é porque esses grandes bancos querem vender para você? Ah, tá, né? Pois é. Mas é apenas a opinião do Gabriel, esse humilde canal aqui, você faz o que você quiser, né? Eu mostro o que eu tô fazendo aqui pros membros, mas cada um é adulto aí e faz o que quiser, certo? Mas o que esse indicador indica, então, é que nós estamos próximos do topo, né, do pico desse canal aqui, que é um canal corretivo. Então, será que é motivo de você acreditar que a gente vai ter alta? Será que os fundamentos mudaram? Será que o aperto monetário diminuiu? Será que o aperto monetário parou? Será que a inflação voltou a 2%, que é a meta do Fed? A inflação, gente, a meta deles é 2%, tá quase 9%, gente. Tá totalmente fora da meta, eles precisam combater isso. E o Fed, o Banco Central Americano, já falou que a prioridade deles é combater a inflação, e mesmo que o mercado entre numa correção aí, seria o preço menor a ser pago do que essa inflação, né? Mas cada um ouve, né, o que quer. Seguindo aqui, apenas 3 vezes no mês vimos um cruzamento da morte, pessoal, das médias de 10 e 20, né? Foi aqui em 2001, deixa eu tirar a minha facecam. Então foi aqui em 2001 que teve justamente esse cruzamento da morte, né? Onde a média de 10 e 20 se cruzam, como você consegue ver aqui na sua tela, e isso gerou um crash. E perceba que isso acontece geralmente no início da tendência corretiva, então é um indicador antecedente. Você teve aqui na crise de 2008 também esse cruzamento, certo? E agora, pela terceira vez aqui nesses períodos, porque vem desde 2000, a gente está vendo aí somente pela terceira vez o cruzamento, né, dessas médias aritméticas que geralmente, né, anteciparam movimentos corretivos, como a gente acabou de ver em 2000 e também em 2008, né, pessoal? Então, poxa, será que é hora de entrar para os ativos de risco, pensando numa estratégia de position trade, que é o meu foco aqui, porque é dentro do position trade que a gente vai surfar os grandes movimentos, fazendo poucas operações? Então qual que é a tua estratégia, Gabriel? Eu faço uma entrada num momento apropriado e depois eu sou quase um buy and hold, eu vou comprando até chegar próximo da exaustão do mercado, onde eu realizo boa parte dos meus ativos, coloco o dinheiro no bolso e espero para comprar mais barato novamente. Então eu faço poucas operações ali durante o ciclo, pouquíssimas operações. Só que assim eu consigo maximizar os meus resultados. E a grande jogada, pessoal, a grande jogada é que talvez, né, surfar esses pequenos movimentos não vale tanto a pena. Na minha opinião. Tem gente que gosta de fazer day trade, swing trade. Eu gosto de olhar e aproveitar os grandes movimentos. Então, tudo me indica aqui, pessoal, que não é um bom momento para você pensar numa exposição para longo prazo, né? Talvez a gente tenha oportunidades melhores para fazer compras aí pensando para longo prazo. Então aí tá mais um indicador, né? Não é eu que estou falando, são os indicadores que estão falando aqui, que mostra, né, justamente então esse cruzamento da morte. E a gente pode então esperar aqui, se o que aconteceu em 2000 e 2008 se repetir, mais correção aí nos mercados. Beleza, pessoal?
Em alguns vídeos atrás aí, no último vídeo eu comentei sobre o mercado americano e eu quero repetir, quero voltar aqui a comentar sobre o mercado americano. Porque geralmente o mercado americano de imóveis, o mercado imobiliário de imóveis, ele antecipa correções, né? Porque lá o mercado imobiliário é cíclico, lá é muito cíclico. Tanto é que os americanos raízes, né? Eles aproveitam para comprar na crise imóveis e depois, quando chega próximo aí do aperto monetário, eles começam a vender. Eu trouxe o case lá do Carlinhos Troll para falar sobre isso, né? E aí, pessoal, agora a gente tá vendo a maior correção no mercado imobiliário de todos os tempos, praticamente, que foram 11% de correção no último mês, né? Então, isso, pessoal, lembra muito o que aconteceu em 2007, tá? Isso lembra muito o que aconteceu em 2007. Então a gente poderia, né, estar antecipando alguns meses da correção dos mercados acionários aí, certo? A gente já vê também a inversão da curva de juros acontecendo, então a gente tem vários indicadores aí de resfriamento, né, da economia. Então agora as pessoas perdendo poder de compra, agora as pessoas não conseguindo pagar as hipotecas, elas acabam aí vendendo as casas mais baratas ou acabam não pagando as casas. E a gente viu, né, então uma queda muito maior do que a bolha imobiliária de 2007 no último mês aí. Então é realmente um indicador para a gente ficar de olho. E aqui está a média, né, está a tendência de alta base que serve como suporte, né, para a gente chegar nessa região aqui, teria que ter ainda uma queda de mais 40%. Então o mercado imobiliário pode sofrer muito ainda, né, pessoal? Então a gente precisa ficar observando aí esses fundamentos. Até porque se os imóveis começam a cair, as pessoas que compraram, por exemplo, estão com uma hipoteca de $1 milhão e o imóvel agora vale $600 mil, né, uma queda de 40%, por exemplo, ela não vai pagar o imóvel de $1 milhão, ela vai deixar caducar o negócio lá. Né? E aí o banco que toma aquele imóvel que se desvalorizou. Então é isso que acontece, né? É assim que estoura a bolha. E aí, né, pessoal, o crescimento dos preços das casas, né, tá sofrendo a maior queda mensal desde 1970, né? Então a retração no crescimento dos preços das casas em junho marcou o mês mais forte de desaceleração já registrado desde, pelo menos aí, desde o início, né, desde menos do início dos anos 70, pessoal. Lembrando que os anos 70 foi um período de grande inflação, né, também. Que aí veio lá o Paul Volcker, né, que começou a elevar as taxas de juros de maneira absurda. Mas será que hoje o Fed vai conseguir fazer igual o Paul Volcker fez na década de 70, de elevar as taxas de juros a níveis absurdos, né? Eu até quero fazer um vídeo sobre isso, porque naquela época o mundo não estava tão endividado. Então a gente volta, né, no que eu estava falando no início desse vídeo. Hoje, pessoal, os Estados Unidos está muito mais endividado do que ele estava na década de 70. Se ele eleva os juros acima de 5%, o negócio já começa a ficar cabeludo, né? Então o negócio está muito mais apertado, está muito mais complicado, porque eles imprimiram dinheiro demais, eles estão muito endividados, né? Então é realmente um grande problema aí. Então, pessoal, a gente já vê vários sinais, tá? Eu sei que é chato. Eu gostaria de vir aqui fazer um vídeo super otimista. Quando eu ver que o ciclo inverteu, né? Com certeza eu vou fazer vídeos super otimistas aqui, mas agora eu não vejo motivo, eu não vejo fundamento, eu não consigo imaginar uma melhora do cenário, porque eu não vejo mudança de fundamento, eu não vejo melhora de fundamento. Então eu continuo aí mantendo a minha posição de maneira sólida, eu não fico igual biruta de aeroporto mudando a cada vídeo de opinião, né? Então por quê? Porque eu tô olhando fundamentos, né? Eu tô olhando indicadores mais sólidos, né? Que me apontam aí a uma correção do mercado, me apontam um enfraquecimento do mercado, certo? A gente pode ter esses respiros de tendência de baixa? Pode, né? Mas eu não sei se faz sentido para uma exposição de longo prazo. Então essa é a minha opinião. Gabriel, não concordo com você, eu vou sair comprando porque o JP Morgan falou. Beleza, você é livre, você faz o que você quiser, tá bom? Gente, por hoje é isso. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadores. Espero que esse vídeo tenha agregado aí algo na sua vida. Tchau, tchau.